Você tem humildade para aprender? O dia está chegando ao fim e mais uma vez estamos juntos na força da fé. Paz e luz, que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Certa vez Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 25, o seguinte: Naquele tempo respondeu Jesus: Graças te dou, ó Pai, ó Senhor, Deus do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelastes aos humildes. Aqui está um princípio sagrado que muita gente não consegue compreender, porque a maioria das pessoas, elas têm dificuldade de aceitar aquilo que elas de cara não concordam. Por exemplo, muita gente não concorda com o dízimo porque é avarenta. Acha que o dízimo sagrado é para enriquecer os outros. Eu não devolvo meu dízimo para enriquecer ninguém. Meu dízimo é devolvido na casa do Senhor porque é a primeira parte que eu faço diante do meu Deus e apresento a Deus aquilo que é dele. Porque é ele que me ajudou a ter. Não é porque eu sou obrigado a fazer isso, é porque dentro de mim existe um espírito cristão. Olha, não é o dízimo que faz uma pessoa ser cristã, mas quem é cristão se torna dizimista. É igual a pessoa que ela crê na salvação. Se ela crê na salvação, crê que Jesus a salvou, ela é cristã. Não é simplesmente, então eu tenho que ser cristão para acreditar na salvação. Não, tem cristão que não acredita na sua própria salvação. Duvida que pode ser salvo, porque vive numa vida de pecado e acredita mais no pecado do que na salvação de Jesus. E esse achismo que a maioria das pessoas tem acaba atrapalhando. Tem muita gente que se acha que sabe de alguma coisa, mas o referencial para mim e para você é a palavra de Deus. É a revelação da palavra de Deus. É isso que faz a diferença. Se você vive a palavra de Deus e acredita nela, porque senão você vai viver como aqueles fariseus que achavam que sabiam alguma coisa porque conheciam a lei, conheciam todo o Torá, conheciam todas as referências teológicas. E hoje em dia, a quantidade de gente que gosta de fazer isso. Você já viu na internet a quantidade de pessoas que gostam de debater e discutir religião, discutir se Jesus foi isso, se Jesus não foi aquilo. Mas a gente tem que saber o certo. Simples, o certo está lá, a palavra de Deus é viva, é poderosa. E o próprio Jesus disse, não basta apenas saber as Escrituras, tem que conhecer a verdade. A verdade é a revelação do Espírito de Deus que trata com você, que mostra para você. É igual pedir. Muita gente acha que pedir a Deus tem que ter toda aquele ritual. Não, pedir a Deus é algo que é feito por fé. Pedir a Deus é acreditar no invisível, é ver que o impossível pode se tornar material. E o próprio Jesus aqui, ele cita o nosso Deus dos céus e da terra. Ou seja, nosso Deus não é apenas espiritual, não é algo apenas inatingível, ele nos abençoa na terra também. O que muitos evangélicos e que muitos teólogos gostam de afirmar é que a salvação é só depois da morte. Não, a salvação começa em vida. O apóstolo Paulo deixou bem claro isso em Romanos 5,17, que o reino dos céus começa em vida. Então eu posso pedir a Deus, mas eu tenho que saber pedir. Se eu não pedir corretamente, as coisas não vão acontecer. A própria palavra de Deus, através de Tiago, diz que pedi e não recebeis porque não sabeis pedir para gastar de seus próprios deleites. Você quer pedir a Deus um carro? Então peça o carro, mas mostre para Deus que esse carro que você vai ter, ele vai ser útil para a obra de Deus. Você quer um casamento? Então peça a Deus um casamento, mas mostre para Deus que esse casamento, ele vai ser útil à casa dele. Você entende o que eu estou falando? Não é pedir apenas por ambição própria, mas para que aquilo sirva de um testemunho vivo e poderoso, para que o nome de Deus seja glorificado. Aí você pode muito bem parar de ficar falando, se for da vontade de Deus. Peraí,
parece que eu estou zombando de Deus e dizendo, não, Deus não quer que eu tenha paz, Deus não quer que eu tenha casa, Deus quer que eu viva na miséria, que é isso que muita gente quer afirmar, né? Que aceita viver na miséria, porque é melhor viver na miséria, viver sem nada, do que perder a salvação. Jesus não queria dizer isso. Ele nos abençoa. Gente, se fosse para a gente viver de fome, ele não teria multiplicado os pães. Hoje a gente vê a quantidade de jovens saindo na rua para evangelizar, hoje é dia de evangelismo. Aliás, todo dia é dia de evangelizar, mas hoje, principalmente hoje, que muitos jovens dedicam o sábado para poder sair nas ruas junto com as mulheres do Projeto Ação Mulher, os valentes de Davi, tudo isso é maravilhoso e eles fazem com uma alegria, porque acreditam que dia 14 nós vamos colocar o nosso projeto dentro da Arca da Aliança e ver acontecer. Será agora, nessa próxima semana, dia 14, onde Deus vai falar conosco profundamente no lugar dos grandes milagres de Deus. E eu não vou te convidar, porque convite você faz para festa, para eventos, apesar de que lá no Monte Manaim vão acontecer as danças proféticas, eu não vou te convidar, mas eu vou te mostrar o caminho. Você quer que seus pedidos se tornem realidade? Faça o seu pedido. Vá até o santuário neste domingo. Procure um profeta, uma profetisa de Deus. Eu estarei no santuário do Jardim Nova Esperança, em Goiânia. Se você quiser encontrar comigo, entre em contato comigo pelas redes sociais. Eu te passo o endereço e a localização para você encontrar comigo lá no domingo às 7 horas da manhã. E eu vou te orientar sobre isso e passar para você a folha do pergaminho. Em Goiânia, na Central, na sede de Goiânia, fica na rua 59, número 105, no centro de Goiânia. E se você está numa cidade, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, e quer saber o santuário aí que está mais perto de você, entre em contato comigo que eu te passo o endereço. Mas não fica sem fazer seu projeto. Faça a sua parte. Quarta-feira eu vou falar muito sobre isso no estudo do santuário. Isso vai ajudar você demais. Conhecimento faz toda a diferença. Vamos agradecer por essa semana e pedir a Deus uma semana melhor? Feche seus olhos. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu apresento a vida e o caminho deste teu filho e desta tua filha, que manifesta a vontade, o desejo de conquistar, de sonhar e acreditar que o melhor virá. Meu Deus, abençoe agora a vida dos teus filhos e coloca sobre eles a tua mão poderosa, abençoando a aula que teremos quarta-feira e o estudo que se aproxima. Logo, logo teremos o estudo do livro Prospere sendo sócio de Deus. Obrigado, meu Deus, pela manifestação viva do seu poder e da sua graça. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Que Deus seja louvado, que o Espírito Santo te abençoe, tenha um final de semana abençoado por Deus. Nos vemos amanhã no santuário. Paz e luz para você.